Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 350. Como eu disse, quando nós chegarmos no número 400, nós vamos voltar lá no número 01, 02, 03, para ficar mais fácil. Porque esse tanto de número assim, eu vou me perdendo aqui, sabe? Então esse agora é o número 350. Então, formação primária dos seres vivos, capítulo 10, Gênese orgânica. Então, Gênese orgânica é o princípio, é a origem dos seres orgânicos. E por que não os seres inorgânicos? Por que eu estou dizendo isso? Porque a sobrevivência dos orgânicos depende dos inorgânicos. Os inorgânicos, você observa que nesse instante agora afetaram novamente o holofote. Então eu peço para você, se você puder orar bastante por mim, porque não é reclamar não, porque eu não reclamo. Mas eu estou gravando esses vídeos hoje por misericórdia de Deus mesmo. Porque o que eles estão atacando os meus pulmões não está brincadeira. Eu estou aqui, sentado aqui, mas se eu pudesse eu ficava em pé, se eu pudesse eu ficar deitado, eu não estou conseguindo posição aqui na cadeira, do tanto que está doendo meus pulmões. E eu não sou de cramador, então também eu não estou cramando dor. Porque eu mereço passar pelo que eu estou passando. Mas uma oração ajuda, né? Então você percebeu que acabaram de atacar o holofote. Então eles tentam atirar em mim. Então quando eles não conseguem atirar os projéteis em mim, eles dão um jeito, atingem os holofotes e por aí em diante. Um dia, se você quiser, eu posso até explicar como que isso acontece e por que isso acontece. Aí você pode me perguntar, me dizer assim, Luiz, mas você não está amparado aí pelos benfeitores espirituais? Ora, se eles forem fazer tudo por mim, que mérito eu vou ter no final? Não. Deixa as coisas acontecer um pouco. Eu tenho que aguentar alguma coisa. Porque senão no final eu não vou saber o que significa uma dor no pulmão, uma angina. Eu estou até desconfiado que a dor que eu estou sentindo tem a ver com angina. Porque é muito intensa, mas nós vamos controlando, né? Então aqui, eu não era para estar gravando hoje, mas eu sou teimoso, o Bob me disse que não era para gravar, mas eu sou persistente. Então aqui, falando a respeito dos processos químicos, dos elementos, né? Das misturas, como tudo acontecem. Então, se ilude quem acha que dentro de uma semente há uma árvore, há uma mangueira, há um eucalipto, há um pé de laranja. Não. Não há. Há dentro daquela semente ali hidrogênio, oxigênio, carbono, insuficiente para formar uma folha, né? Porque a semente, ela é detentora do germen, que com todo respeito, às vezes por falta de outro termo, eu vou usar esse termo germen como sendo a
hereditariedade da espécie, a genética da espécie. Você observa como que nós temos que agir com prudência. Porque é sabido que uma semente de manga, uma vez depositada no solo, né, o ambiente propício, vai nascer um pé de manga. Então eu não posso dizer aqui para você que aquela semente de manga depositada num solo, devido uma mutação genética, vai nascer um pé de jabuticaba. Isso não acontece. Você sabia disso, né? A mudança genética não tem nada a ver em metamorfosear o elemento. Não tem nada a ver. A manga nós conseguimos transformar ela em abacaxi. A jabuticaba nós conseguimos transformar ela em laranja. Não. Não é assim que as coisas acontecem, né? Então nós temos que agir com prudência, respeitando-se a genética. Então esse germe que se encontra no núcleo de uma semente, ali existe hidrogênio, oxigênio e carbono, que, na verdade, levado ao microscópio, a quantidade é tão mínima de hidrogênio, de oxigênio e de carbono, que não dá para formar sequer uma folha de uma árvore. Mas acontece que quando você introduz aquela semente no solo, ela, como se fosse um vampiro, ela vai vampirizar. Ela vai sugar todas as substâncias à sua volta. Então ela vai sugar carbono, ela vai sugar hidrogênio, oxigênio, cálcios, fósforos, né? Aquela semente, aquele germen, ele vai sugar todos os elementos possíveis condizentes às tuas necessidades que há ali naquele solo. Por isso que muitas pessoas, quando plantam certas espécies de planta, eles, dependendo da terra, eles precisam adubar aquele local. Porque o adubo, ele é um composto de todos os elementos os quais o adubo é um composto químico de todos os elementos os quais aquela terra sua ali, por ser muito pobre de
todos esses elementos, o adubo ele repõe naquela área, você entendeu? Todos os elementos condizentes à necessidade daquela planta, daquela semente. Agora, o mais interessante, que existe terra que possui todos os elementos condizentes, constituintes, condizentes no adubo, que significa que você não precisa jogar adubo, porque a terra ela é tão rica em elementos que ela possui toda aquela substância, todos aqueles elementos químicos que uma vez ali o agrônomo, através das análises, ele vai te dizer: não há necessidade de acrescentar elemento químico nenhum nessa terra, porque essa terra ela possui todos os elementos químicos. Pode semear a semente, pode plantar a muda, pode plantar. E você planta a semente. Então, aquele germen da semente, ele, encontrando um ambiente propício, ele eclode. E ao eclodir, o que ele faz? Ele procura recolher todos os elementos que há em sua volta, condizentes às tuas necessidades. Então você observa que da geologia nós passamos para a biologia, da biologia nós passamos para a botânica, da botânica nós passamos para a astronomia. É uma bagunça isso aqui. É química, é física. Então, é coisa de doido, né? Então, esse germen se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira do ar. Porque o ar, ele é composto de bilhões de gases, sutil, imperceptível, a nossa sensibilidade, eu vou usar esse termo. Então, existe bilhões de gases na natureza. Gases oriundos das sedimentações da Terra. Gases oriundos dos elementos orgânicos em decomposição, que pelo fato de volátil, nós não conseguimos enxergá-los, porque eles encontram-se na condição de gasoso. Você entendeu por que a gente não consegue enxergar? Então, milhões de gases condizentes aos elementos em decomposição orgânico, elementos orgânicos, feromônio, milhões de espécies de feromônio. O que é feromônio? É o hormônio sexual das plantas.
feromônio é o hormônio sexual das plantas, que por tamanha sutileza nós não conseguimos defini-los, se é de uma flor minúscula ou de uma flor, né? Vou usar o termo maiúscula, minúscula, maiúscula. Se é de uma flor microscópica, se é de flores distantes quilômetros e quilômetros que o teu feromônio está viajando na atmosfera, no ar. Então sei que existe milhões de substâncias químicas no ar, sutil, imperceptível. E que aquela plantinha, quando ela, ali embaixo da terra, ela consegue amealhar todas as substâncias, ela cria força para poder romper, olha só para você ver o dedo, ó. Ela rompe a terra. E ela fica do lado de fora aqui, como se fosse uma anteninha parabólica, sugando da atmosfera todos os gases condizentes à tua necessidade. Moléculas subatômicas vindas do Sol, moléculas do calor, né? Moléculas de água, do orvalho, e sei que através disso ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Umas criam imunologia contra pragas, né? Outras não conseguem criar. Mas você sabe por quê que muitas plantas elas são eliminadas pelos insetos? Porque a própria terra não possui elementos suficiente imunológico que as protejam contra os insetos. E sem contar também que é necessário os insetos para cortar também uma parte dos jardins, por mais que nos contrariem, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus, porque eles também precisam de comida, gente. Eles precisam de uma lasanha, de uma pizza. Então, quando você vê um pé de laranja todo desfolhado pelas formigas, pensa assim: banquete essa noite foi bom, hein? Foi bom, hein? Porque um pé de laranja desfolhado é um banquete de pizza, é um rodízio de pizza para aquelas formigas ali nativas. Gente, elas são nativas da mata. Você consegue concordar comigo que nós é que somos os impostores lá no meio da mata? As formigas não vêm dentro da nossa casa. Apesar que na minha casa aqui eu tô tendo que brigar com algumas formigas, mas eu vou ter que dizer isso. Senão fica ruim a matéria. Mas as formigas não saem lá da mata e vêm para dentro da casa da gente, a não ser as que eu tenho aqui. Né? Porque lá é o habitat delas. Nós que saímos daqui e vamos lá plantar no habitat delas.
Elas não saem do habitat delas e não vêm para nossa casa, a não ser na minha casa. Mas é porque eu deixo, sabe por quê? Eu vi, olha só pra você como são as coisas. Eu vi o caminzinho de umas formigas que passava sobre o muro do vizinho. E essas formigas passavam e elas iam lá para uma horta distante. Eu pensei comigo assim, mas eu tenho que ficar amigo dessas formigas. Que eu fiz, preparei um melaço. Foi vendendo não, que eu não mato. Preparei um melaço e coloquei assim e percebi que elas gostou. E quando eu percebi que elas gostaram, eu passei melaço no muro todinho e fiz um trilhozinho para que elas viessem, né, numa determinada vasilha onde eu deixei preparado melaço para o mês todo. Pronto. E não é que depois acabou o melaço e elas continuaram. E agora nem o menino Jesus, com todas as roupinhas dele, porque imagine só, com esse frio, o menino Jesus agasalhado, com luvinha de pelinho, sabe, umas luvinhas assim, pretinha na mãozinha. Imagina só, gracinha, o menino Jesus com aquelas luvinhas, né? Aqueles bonezinhos na cabeça, menino Jesus. Então, tampadinho assim, e parecendo aqueles ursinhos, menino Jesus parecendo um ursinho polar, hibernado. Então tá igual as minhas formigas. Agora, nem o menino Jesus polar, que é esse que eu acabei de citar agora, não consegue mandar essas formigas embora. E eu conversando com um amigo meu, né, de uma grupinha, aí eu sei que ele tem uma casa que vende ração, essas coisas, agropecuária, né, essas coisas assim. Ele falou, ei, mas eu tenho um veneno aqui excelente. Eu falei, se só for para me beber, seu besta, porque eu não mato minhas formigas. Não mata? Não. Você tá ficando doido, isso? Tem que matar as formigas. Esse bicho não presta. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo. Sabe o que você deve fazer? Você tem a intenção de plantar 5 árvores na tua propriedade? Planta 10. Protege com plásticos embaixo. Amarra plástico embaixo para que em 5, para que elas não subam. Porque se você amarrar o plástico, elas não sobem. Isso é técnica que o vó já me passou. Então você planta 10, 5 você amarra plástico embaixo no pé e deixa 5 outras para elas, ó. Aquilo ali, gente, é gostoso do mesmo modo conforme você come a sua lasanha em casa. Nós temos que contribuir com a natureza de Deus. Nós temos que contribuir. Nada de achar ruim. Ah, mas as formigas acabaram com isso, com aquilo. Não, porque todo mundo é assim, não é? Não, vamos agradecer a Deus. Nós temos que contribuir. Nós temos que vibrar, não é dibrar. É vibrar elas. De que forma? Você planta 2 pés de jabuticaba. Um pé de jabuticaba, você amarra plástico em volta dele. Elas não sobem. E deixa o outro para elas jantar. É o rodízio de pizza toda quarta-feira que elas têm.
Outra coisa também, planta pé de goiaba na tua propriedade. Você entendeu? Planta 4, 5, 8, 10 pés de goiaba. Eu vou em tanta roça, não vejo pés de goiaba. Goiaba é um excelente remédio para quem tem transtornos neurológicos. Na hora que ele não tem nada que fazer, ele sobe no pé de goiaba e vai comer goiaba. Porque é melhor subir num pé de goiaba do que subir num poste. Parece brincadeira? Nós vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência nesse assunto tão gostoso. Eu amo esse assunto aqui.